Ciao a tutti! Então, gente, está acabando os nossos 20 dias de mordomia. A gente veio para cá, passeio e uma parte a trabalho, né? E nesses 20 dias que a gente passou nas principais cidades que foram Milão e Torino, também passeamos por Treviglio, visitar uns amigos nossos e algumas outras cidades que ligavam esses pontos. Nós visitamos nessas três cidades mais de 20 pontos turísticos de museu e parques e assim vai. Tá? Então foi muito bacana. Então ele vai passar para vocês alguns pontos dos lugares onde a gente passou nesse período. Gente, pena que tá acabando, né? O que é bom dura pouco. Melhor viagem da nossa vida, né? Esse lugar maravilhoso aqui. Mas vamos lá. Em Milão, a gente passou primeiro pela Duomo de Milão, Museu da Vinci, Museu de Ciência e Tecnologia, Castelo Sforzesco e Galeria Vittorio Emanuele. E em Torino, a gente foi no Museu Egípcio, Museu do Cinema, Mole Antonelliana. Não sei falar essa parte. Mole Antonelliana, Museu Automobilístico, Palácio Real, Palácio Madama, Museu do Ressurgimento, Museu de Anatomia, o Museu do Café, que é o Museu Lavazza, o Estado da Juve e o Lavenaria Reale, que a gente passou. E as igrejas que a gente visitou, foram acho que mais de 15 igrejas, mas algumas marcaram bastante, eu quero destacar aqui para vocês também. Então a gente teve primeiro no Monte dei Cappuccini, depois nós fomos na paróquia Gran Mare di Dio, a igreja de Santa Cristina e de São Carlos, que uma fica bem do ladinho da outra, elas são, parece gêmeas ali as duas igrejinhas. A Basílica dei Corpus Domini, a igreja São Tomásio Apóstolo, a igreja São Filippo Neri e a Duomo de Turino, ou a Catedral de São Giovanni Battista. E a Catedral de Milão. E a Catedral de Milão. Foi um passeio maravilhoso, gente. Amor, antes de falar dos pontos turísticos, fala um pouquinho do trem, do metrô, do ônibus, da logística de locomoção lá em Milão. Então tá. Nós chegamos no aeroporto de Malpensa, pegamos o trem até a estação central de Milão. E de lá a gente viu que era melhor a gente ir de metrô até onde a gente alugou o Airbnb para ficar lá em Milão. E digo para vocês o seguinte, a estrutura é excelente, tanto de trem, quanto de metrô, quanto de ônibus. Posso dizer que foi uma das melhores cidades do mundo, né? Que realmente a parte logística deles é excelente, funciona muito bem o horário. Então assim, não podemos reclamar em relação a isso. Andamos o tempo todo só de trem e de metrô. E foi excelente. Na parte de locomoção ali dos trens de metrô, a gente não se cansou nada. Agora, pra gente andar, pra fazer as visitas nos locais, gente, uma dica boa, tá? Põe um tênis bom. Isso sim. Vamos começar então falando da Duomo de Milão. Bom, gente, a Duomo de Milão, cara, é lindo demais. Ela é toda feita em mármore. Demorou mais de 400 anos para ficar pronta. Você consegue subir, compra os ingressos separados, ou você pode comprar o pacote, onde você pode ir dentro da igreja, na parte arqueológica da igreja que a gente foi também, e no telhado da igreja, que é maravilhoso, a visão lá de cima, você tem uma visão maravilhosa da cidade de Milão. Tá? Uma coisa que a gente comprou, acabou não usando, foi o elevador. Que para subir no telhado são alguns degraus, só que como a gente tinha comprado o elevador e a fila no elevador ia demorar mais de 2 horas e a gente é quase um atleta profissional, a gente resolveu subir pela escada mesmo. Fomos a pé, por isso que eu digo para vocês, tem que estar de tênis, porque a gente, olha, foi sofrido, chegou a noite a perninha até latejava assim, né? Mas é muito bonito, vale a pena, é maravilhosa, a estrutura é gigantesca. Os detalhes de pinturas. A Duomo de Milão é um símbolo da cidade de Milão, é a referência. Na frente da Duomo de Milão tem um pátio gigante onde as pessoas vão ali, fazem foto, artistas de rua que estão por ali, e também do lado tem a Galeria Vittorio Emanuele, que ali é uma galeria também gigante.
As melhores lojas do mundo estão ali. Gente, ela é fabulosa. A parte arquitetônica dela é incrível. Um lugar turístico muito renomado. A gente vai falar agora sobre o Museu de Ciência e Tecnologia e o Museu da Vinci, né? O Museu de Ciência e Tecnologia tem várias tecnologias que é usado no mundo, inclusive as coisas do Da Vinci. E uma coisa interessante é que quando a gente foi no Museu de Ciência e Tecnologia, a gente achava que ia ter ali dentro o Museu do Da Vinci. Ficamos por ali procurando e procurando, além de ver tudo, as maravilhas que tinha lá. Se você quiser ver os detalhes também, tem o nosso canal do YouTube, tem ali os detalhes de cada parte que a gente viu. E depois, a gente saindo dali, o Evandro inconformado, né? Mas eu ver as invenções. Ele disse, mas eu vi pelo YouTube que tinha invenções diferentes, que tinha, né, as coisas de aviação, que tinha não sei o quê. E a gente andando ali até depois da galeria da Emanuele, né? Dentro da galeria, isso. A gente, de repente, o Evandro olhou do lado e falou assim, amor, aqui é o Museu do Leonardo da Vinci. Só que não deu mais pra gente ir, que tava vencendo o nosso tempo, né, amor? Da gente tá ali, a gente veio para Torino e voltamos para Milão 5 dias depois, para ali na galeria do Leonardo da Vinci. Fala da galeria, amor. Da galeria do museu. Ah, do museu, isso. O Museu do Da Vinci, que fica dentro da galeria Vittorio Emanuele II, na verdade é sobre as obras dele de invenções. Então ele inventou o guindaste, tem várias máquinas para que ele inventou para tentar voar. Ele diz para ti que se é um cara teimoso que queria voar, era esse tal de Da Vinci. Cara, ele inventou 200 mil tipos de máquina para tentar voar. E sem contar as outras coisas de obras estruturais, de pontes, estruturamento de fundações de prédio e castelos. O cara era muito, muito inteligente. E uma curiosidade que eu tive para ver qual é o QI desse homem. 200. Incrível, né, gente? E ainda faltou o Castello Sforzesco. Gente, o Castello Sforzesco, ele é tão grande, que, olha, você precisa ter tempo para ir lá e ver tudo, porque nós não conseguimos ver todas as partes. E tem que ir com um tênis bom também, porque... Ficamos lá umas 3 horas. Ficamos umas 3 horas, gente, porque assim, o lugar é enorme, né? E ali no castelo tem muitas coisas sobre as armas das lutas medievais. Tem a parte da tapeçaria, de obras de arte, a parte de pintura, tanto de teto, de parede, cortina. Cara, assim, é tudo a parte de armas, mostrando a época dos canhões, espada, faca, adagas que tinha, armaduras. Cara, é muito grande. Você caminha no castelo, o castelo é grande. Vá com vontade, com tempo, não vá querendo fazer a visita em 1 horinha, porque em 1 horinha você não passa nem a primeira parte do castelo. Verdade. Gente, falando um pouco mais sobre Milão, né? Algumas coisas que nos chamaram muita atenção lá. A limpeza do local é uma coisa assim incrível. A gente presenciou até, tem um dos videozinhos nossos no YouTube também, acho que até aqui no TikTok tem, um caminhão de limpeza jato lavando as esculturas lá da praça. E o chão da praça também. E o chão da praça também. Então a limpeza lá é uma coisa incrível, assim, né? E a questão, como eu comentei no início, em relação à logística, só na praça do Duomo ali, que envolve a Catedral de Milão, que envolve as outras praças laterais e a Galeria Vittorio Emanuele II, só nessa volta da praça da Catedral ali, sai mais de 8 pontos do metrô, porque a estação central é uma estação de ligação para várias linhas do metrô. Então só em volta, no lado da igreja de cada lado sai uma saída do metrô, no canto da praça sai mais uma, na praça, quando você chega na estação central, você sair pela principal, você sai de cara já de frente com a Duomo. Então, até uma coisa interessante que parece que é tudo pertinho uma coisa da outra, porque você entra no metrô, logo você está em outro ponto, mas você já andou quilômetros para chegar em outro ponto, porque os metrôs são muito rápidos também, né? Agora você quer conhecer um pouco sobre Torino? Vem com a gente. Ô amor, vamos começar falando da viagem de Milão para Torino? A de Milão para Torino foi top. A gente pegou um bilhete de trem da Frecciarossa
Trem bala 300 km por hora? Um trem de alta velocidade que chega a quase 400 km por hora. E é uma viagem bacana, é 1 hora e pouquinho de Milão até Torino. Qual é a distância de Milão a Torino, tu sabes? É 100 e poucos quilômetros. Depois eu coloco certinho aqui no vídeo. Não, dá mais, acho. Agora não lembro. Depois a gente vê lá certinho. Mas é muito bacana, confortável, o trem é excelente. Muito diferente que um avião, meu Deus. Bem melhor, mais espaçoso, poltrona de couro, bonitinha. Tinha mesa para você ficar apoiado as coisas, botar o notebook, tomada para carregar celular. Eu vi muitas pessoas trabalhando lá dentro, né? Trabalhando durante a viagem. Deixavam o notebook ali durante a viagem trabalhavam. Bacana, vamos contar dos lugares que a gente chegou em Torino. O primeiro lugar que a gente foi especial foi o Palácio Real e a Praça do Castelo, que era uma praça enorme com chafariz, é muito bonito o lugar. E nessa praça... Deixa eu até te cortar. A quantidade de artistas de rua que a gente viu ali, gente, era uma coisa mais impressionante. E qualidade, né? Muito bonito. Aí nessa Praça Castelo, os 2 principais monumentos que ficam nela é o Palácio Real e o Palácio Madama. A estrutura ali dentro, aquelas paredes gigantescas, as cúpulas de cada lugar, assim, você não sabe para onde olhar de tanta beleza que tem. Junto na Praça Castelo, no complexo do palácio, também fica a Catedral de Milão, que é a Duomo de Milão, onde fica o Santo Sudário. Santo Sudário. E a gente participou da celebração da Eucaristia ali. Um local que a gente foi visitar, que é chamado Museu do Ressurgimento, conta a história toda, política, das guerras na época, do ressurgimento do país Itália, na verdade. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália era dividida em várias regiões e o Vittorio Emanuele II foi um dos principais autores da junção de que hoje é a Itália. Então, acabou tendo guerras, onde foi recuperado áreas que pertenciam à Itália e outros países tinham pego, nem a Áustria, por exemplo, o norte da Itália, a região de Trento para cima, era uma região que a Áustria tinha tomado, e com o Museu do Ressurgimento conta toda a história, aonde a Itália acabou recuperando essas áreas, e a parte política é muito bacana. Tem um cinema lá dentro que você passa mais de meia hora vendo toda a história de como funcionou na época a parte política. Quero falar agora, amor, sobre o Museu Egípcio. Ele é o segundo maior museu, depois do Cairo, que é o Museu do Egito mesmo. Esse de Torino é o segundo maior do mundo, né? E o que eu achei muito interessante é a preocupação deles de comprar tantas obras, né? Acho que eram mais de 2.000 obras, né? Uma coisa incrível, assim, para contar a história de como que era antigamente, como que eles embalavam as múmias, né? Eles acreditavam que se embalando as múmias ali, quando fossem ressuscitar, né? Quando fosse ressurgia integralmente. E também assim, né? As múmias que eram de reis, de princesas ou de ilustres ali, eles eram embalados de certa forma. E quem era mais do povão, eles eram embalados de forma diferente, né? Às vezes ali dentro de um cesto, de um jarro de barro. cesto, de um jarro de barro, mas todos eles eram guardados, né? Então tem histórias ali, né, bacanas sobre as múmias, né? Um lugar muito bacana é o Mole Antonelliana, que era para ser uma sinagoga, e na época eles não tinham dinheiro para construir o restante do prédio, e a cidade de Torino cedeu para eles um outro terreno para eles construir a sinagoga, e a cidade de Torino construiu o maior prédio, que foi considerado por muito tempo o maior prédio da Europa, que é conhecido como a Mole Antonelliana. Bom, gente, um museu que a gente foi também visitar foi o Museu da Anatomia. Esse é muito mais interessante para quem é da área da saúde, é relacionado a isso. Então é um museu bem bacana, onde tem umas colunas vertebrais lá com a parte de nervos expostos, a parte nervosa é bem interessante. Então, não quer dizer que quem não é da área da saúde não seja bacana, mas quem é da área é bem legal. E até uma coisa que eu percebi ali que poderia melhorar esse museu é colocar coisas tecnológicas mais atuais, né? Isso a gente sentiu falta. Até por isso a gente percebeu que é um museu pouco visitado aqui, perto dos outros, que, meu Deus do céu, tinha lugar que as filas eram gigantes ali, né?
Outro lugar legal que a gente visitou também foi o Museu do Café Lavazza. Então ali ele conta a história da evolução de cafés, como que é feito os grãos, nossa, é muito legal e muito tecnológico ainda, né? Uma coisa legal, a gente ganha uma xícara, que é uma identificação, e essa xícara, a parte de baixo da xícara é a chave para colocar em cada uma das máquinas interativas que tem ali. Isso eu achei muito bacana, né? Uma outra coisa que eu gostei muito também de saber ali, né? Fizeram uma máquina que foi para o espaço. Máquina de expresso. Uma máquina de café expresso, gente. Então, assim, eu fico imaginando assim o quanto que não foi disputado isso entre todas as marcas de café, e o Lavazza ganhou essa... O Lavazza é um dos maiores importadores de café do mundo, eles importam café do mundo inteiro. Eles que desenvolveram a máquina de café expresso, e essa máquina que foi para o espaço, que foi para a estação espacial, foi a Lavazza que construiu ela para fazer o café expresso para o pessoal que estava lá na estação espacial. Outra coisa legal também é que lá no finalzinho da nossa visita a gente ganha um café, um cappuccino, né? E eu percebi uma coisa aqui na Itália, gente. O leite da Itália não me faz mal e eu tenho intolerância à lactose. E eu já fiquei em dúvida se realmente eu tenho intolerância à lactose ou a minha intolerância é sobre os produtos químicos que se é colocado no leite no Brasil, né? Porque o daqui não me fez mal, né, amor? Então, gente, eu quero falar para vocês sobre a Lavenaria Reale, um lugar muito bacana também que a gente visitou. Tu quer falar um pouquinho do início disso, amor, da Lavenaria Reale? O que tu conhece dela? A Lavenaria Reale, na verdade, era a casa oficial da família Savoia, que foi uma influência muito forte aqui na região do norte da Itália e na Itália em si. Então, uma família envolvida na política, e essa Lavenaria Reale, onde tem uns jardins maravilhosos, era a residência oficial. Gente, vocês não têm noção do tamanho daqueles jardins. Sugiro que vocês deem uma olhadinha nos outros vídeos que a gente fez aqui, ou até lá no YouTube também, onde a gente mostra a gigante desses jardins. As pessoas vão para lá para passar tardes inteiras, porque tem ali, eles podem fazer piquenique, de tão gigante que é esse local. É um local muito bom de se visitar, assim, né? O jardim é muito bonito, tem várias áreas, parte de chafariz, parte tipo de cascatas de água, áreas enormes de gramado, as árvores são todas elas trabalhadas, a poda. Cara, é muito bonito. Realmente o castelo em si, a residência é muito bonita, e como aqui na Itália os palácios são todos eles muito ricos em relação à parte de arte, de pinturas, né? E os jardins são maravilhosos. Agora a gente vai falar sobre uma paixão nacional. O futebol. Que dúvida, né? Aqui em Torino tem um time que é muito especial, que tem torcedores no mundo inteiro, que é a Juventus, conhecida como a Juve. Então a gente foi lá no Museu da Juve, não deu para entrar no estádio porque a gente foi no domingo à tarde. Pensa um cara revoltado. Eu queria entrar no estádio, que é enorme, muito bonito, muito futurista, tecnológico, e só que infelizmente nós fomos no domingo à tarde e domingo à noite tinha jogo. E o horário que a gente saiu do museu para entrar no estádio já estava fechado, porque o pessoal que tinha comprado ingresso já estava entrando, então eles não deixaram mais entrar no estádio, que eu queria entrar no campo. Mas não deu, dessa vez não deu. Aí tem lá, ganhou a Copa da Itália várias vezes, 3 vezes foi campeão da UEFA, da Champions League. Então assim, tem troféus, imagens, troféus, camisetas. É muito tecnológico, tem muita tela de TV, muita coisa passando. Pode tirar tranquilinho ali umas 2 horas para você visitar. Seguinte, aqui tem uma coisa que é muito show, que são os parques, tá, espalhados pela cidade. Um que é pertinho aqui de casa, fica menos de 400 metros daqui de onde a gente está morando, tá, que é o Parque del Valentino, que nele também abriga o Borgo Medievale. São um complexo de 2 castelos que ficam dentro do parque e na beira do Rio Pó. Gente, o parque é a coisa mais linda que eu já vi. Como aqui anoitece muito tarde,
Nessa época que nós estamos agora, que é primavera, anoitece às 8h30. E na época de verão, às 10, passado 10 horas da noite. Isso, né? Então as pessoas, acabando o seu expediente de comércio, elas vão até esse parque e ali elas confraternizam, jogam uma bola, levam os filhos. A quantidade de espaço para criança é uma coisa, e não é só espaço parado ali, né? Ali tem lanchonetes, ali tem os shows também que existem, tem as partes infantis ali com os parques, balanço, brincadeiras, pula-pula, uma coisa assim gigante. Sabe o tamanho do parque, amor? No total? Ah, sei que de comprimento ele chega a quase 3 quilômetros. Quase 3 quilômetros de parque, gente, na beira do rio. Enquanto até uma cidade que a gente conhece, né, que destruíram o rio, né, jogando dejetos, a gente conhece um, mas tem no Brasil, tem um monte que faz isso, né, e depois culpa que não tem turista, né. Aqui eles se usam do rio para trazer os turistas, né. Aqui você pega o Rio Pó, que inicia na parte dos Alpes, e ele desce e vai desembocar lá na região de Veneza, né? E esse Rio Pó, que fica na beira desse parque, ele começa exatamente aqui onde a gente está e vai até o centro da cidade. Esse parque chega até o limite do centro. Então algumas vezes a gente foi caminhando pelo parque e quando a gente viu já estava no centro, né? Que é tão gostoso caminhar por ele que você nem passa o tempo. Você vê, você andou 3 km e nem percebeu. Qualidade de vida, gente. Ontem eu passei por ali, as pessoas estavam tomando sol até de biquíni, tá? Porque é friozinho aqui essa época também, né? Mas com o sol ali, aí biquininho ali, tomando sol, conversando, curtindo. E assim a vida fica muito melhor, né? Parque maravilhoso. E tem shows de artistas que vêm ali para ganhar seu dinheirinho. Em várias partes do parque você tem show do pessoal, é muito bacana. Assim, ontem, eu não sei, mas na região que a gente estava tinha no mínimo 10 mil pessoas. E deixa eu falar sobre as igrejas de Torino, que são muito parecidas, né? Então, a primeira igreja que a gente foi aqui foi a igreja dei Monte Cappuccino. É muito bacana lá, viu? Não é só a igreja que tem lá. Desse Monte Cappuccino você consegue ver quase toda a cidade de Torino. É muito bacana, fica no centro da cidade mesmo, tá? E é muito bonito. E a gente visitou também a paróquia Gran Madre di Dio, no centro de Torino. Fica ela e ela é uma ligação entre várias ruas ali também. A igreja de Santa Cristina e a igreja de São Carlos. Duas igrejinhas ficam uma do lado da outra. Eu li um pouquinho sobre a história dessas igrejas, que foram dois príncipes, né? A Cristina e o Carlos, que deram o nome da Santa Cristina e de São Carlos para essa igreja e colocaram uma do lado da outra, né? Bem bacana. Nós fomos também na Basílica dei Corpus Domini, nós fomos na San Tomásio Apóstolo, na igreja São Felipe Neri e na Duomo de Turino. E sem contar assim, na verdade, isso que a gente acabou fazendo filmagem, tirando foto, mas a gente foi em várias outras que a gente entrou para visitar. Acho que foram mais de 15, né? Muito mais, porque na verdade aqui tem quase uma igreja por italiano. Eu nunca vi uma região. Na verdade, aqui, igreja. Se disser para mim no domingo que tu não pode ir na missa porque não dá para ir na igreja, é mentira, porque aqui você botou o pé para fora, você tem uma igreja. Domingo a gente acorda e já tá ali bem sininho tocando, chamando a gente para ir para as igrejas, né? Vou falar rapidinho sobre a cidade de Treviglio, que foi um casal que a gente conheceu pela internet e nós fomos lá visitar a cidade deles, que é uma cidade já mais do interior, que fica da região de Milão para frente, para a região de Milão em relação para Bergamo, perto de Bergamo, fica na província de Bergamo. Então é uma cidadezinha pequena, é mais uma cidade de dormitório. Muitas pessoas que moram em Treviglio trabalham em Milão, né? Então a gente foi lá visitar, assim, a cidade é maravilhosa, né? A limpeza, a educação do pessoal, uma cidade bem organizada, bem fundada, certinho, então assim, é muito bacana. Eu digo que vocês podem lá conhecer que, como quase todas as cidades que são dormitório, são muito bacanas, são muito bonitas. Grande abraço!